Olá, amigo empreendedor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Esse é o nosso terceiro tutorial da introdução ao empreendedorismo e hoje nós vamos falar como começar um negócio do zero. Quero antecipar para vocês que a parte de introdução ao empreendedorismo nós temos esses três módulos, esses três tutoriais, e a partir de então nós vamos iniciar uma parte mais técnica sobre assuntos relacionados tanto à questão dos passos do plano de negócio, que nós vamos dar uma pitadinha hoje aqui, tá certo? Nesse tutorial, e também sobre características do comportamento empreendedor. Além disso, aqui nós já começamos a entrar nos módulos, vocês vão poder perceber que nós vamos começar já a entrar nos módulos administrativos, marketing, finanças, layout de empresa, alguns assuntos que aqui a gente trata de uma maneira bem superficial, a gente só vai passar por ele, mas que ao longo dos nossos tutoriais você vai ter a oportunidade então de poder estar tirando suas dúvidas, vendo e quem sabe aí empreendendo com sucesso, tá? Que é o nosso objetivo central do nosso site. Sem perder mais tempo, vamos ao nosso tutorial. Como começar um negócio do zero? Primeiros passos: conhecimento técnico e prático. Conhecimento técnico é o estudo sobre o empreendedorismo. Então, amigo empreendedor, o estudo sobre o empreendedorismo é a primeira pitada aí de conhecimento que você precisa buscar, que são as técnicas empreendedoras, tá certo? Então, por isso a importância dos nossos tutoriais. Nós temos o tutorial 1, 2 e nós estamos fazendo o tutorial 3, tá? E só lembrando a você que o conhecimento técnico é o conhecimento do próprio empreendedorismo, das regras empreendedoras, tá certo? E que a gente dá algumas dicas nos nossos tutoriais e que vão poder te ajudar. Mas precisamos estudar mais sobre empreendedorismo, tá ok? Conhecimento prático. E aí, voltando ao nosso tutorial que fala sobre o assunto, lembrar a você que o conhecimento prático ele só se adquire na prática. Aí vem a questão: como conhecer algo prático se eu não exerço a atividade? E aí vem a questão da pesquisa de mercado. Então, tá lá, pesquisa de mercados e fontes de estudo. Você vai precisar buscar fontes de estudo. Algumas empresas trabalham com orientação específica a determinados tipos de atividade. Você vai ter que buscar esse conhecimento específico sobre a atividade que você está pensando em desenvolver e vai ter que montar uma pesquisa de mercado, ir a campo, ir aos concorrentes, buscar quem são seus concorrentes, seus possíveis concorrentes, como eles trabalham, qual é a estratégia de ação que eles têm, e aí então você começa a ter subsídio de conhecimento prático para você poder traçar um cenário futuro, tá ok? Mas isso nos nossos tutoriais mais atrás nós já falamos. Então eu sugiro a você que se você por um acaso está iniciando por esse módulo, que é o módulo 3, se você tiver um pouquinho de tempo aí, eu sugiro que você volte e assista na sequência aí o módulo 1, 2 e agora então o 3. Tá certo? Dando continuidade. Como começar um negócio do zero? Primeiros passos. Questão do autoconhecimento e conceito de si. Autoconhecimento. Conhecer a si mesmo, saber sobre suas características e sentimentos, suas inclinações e etc. Empreendedor, por favor, um pouquinho aqui de atenção. Quando a gente monta um planejamento estratégico na empresa, o primeiro passo para montar o planejamento estratégico é justamente levantar o autoconhecimento da empresa. Quando você tem uma empresa, você quer traçar, por exemplo, planejamento estratégico para o próximo ano, você precisa começar a traçar as questões relacionadas aos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades de mercado, oportunidades internas, ameaças, e aí fazer a mescla aí de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. O que está pegando internamente, quais são as características do mercado, quais são as tendências, tá?
que o mercado tem andado de uma maneira muito rápida, as tendências têm mudado de uma forma muito rápida e isso tem proporcionado oportunidade, mas também oportunizado ameaças que nós precisamos conhecer e estar atentos a essas ameaças, tá certo? Então, o autoconhecimento é a pessoa fazer uma análise de si mesma, ou seja, verificar o que eu sou capaz, o que eu dou conta de fazer. Eu tenho perfil para isso? Será que eu me conhecendo como eu me conheço, eu vou dar conta de desenvolver esse tipo de atividade? Então essas questões, elas são fundamentais para a própria pessoa avaliar e tirar as suas conclusões, tá? Se você às vezes tem muita dúvida sobre si mesmo, né, busque ajuda de pessoas próximas que tenham honestidade com você para te poder dar dicas do seu comportamento, do seu perfil, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se autoavaliar. Isso é comum. Não é incomum a pessoa ter as dificuldades de se autoavaliar. Mas se isso acontece, busque ajuda com pessoas próximas, para que você possa fazer uma análise. Vamos imaginar o seguinte, vamos ligar esse autoconhecimento ao empreendedorismo. Eu quero montar lá um restaurante. Poxa, eu não tenho nenhum conhecimento culinário, eu nem gosto de ir para a cozinha, né? Eu não sou muito ligado a atender pessoas, não é meu forte, eu gosto mais de ficar, de me restringir, eu sou uma pessoa menos comunicativa, eu sou mais na minha e tudo mais. Será que o restaurante é um bom negócio para você? Talvez seja, se você é uma oportunidade de negócio e tudo mais, tudo bem, porque a palavra depende, ela sempre impera, depende de vários fatores, não é só isso, mas esse é o indicativo. E esse indicativo a gente tem que levar em consideração. Se você não tem perfil para desenvolver tal atividade, dá uma seguradinha, estuda um pouco mais e verifica se realmente é a sua característica montar aquele negócio. Então essa é a questão do autoconhecimento. Quais são os meus pontos fortes? Quais são os meus pontos fracos? Olhar para o mercado e ver as oportunidades de mercado. Será que de repente não tem uma outra coisa que tem hoje no mercado que está precisando, que as pessoas estão buscando fazer ou consumir e tem espaço para mim empreender? Fica aí a dica, tá certo? Agora falando sobre o conceito de si. Conceito de si é como a pessoa enxerga a si mesma, como avalia suas competências e incapacidades. Então, o autoconhecimento é a pessoa se autoconhecer, saber sobre si mesma. Agora, o conceito de si, ele vai um pouco mais longe, porque muitas vezes você tem competência, você tem capacidade, mas o conceito de si, você se auto-pune. Você se vê de uma maneira tal que se considera inferior ou incapaz de fazer algum tipo de atividade. Isso muitas vezes prejudica aquela pessoa que teria capacidade para e não faz. Por quê? Porque o conceito de si, né, lhe impede, ela se menospreza a si mesma. Tá? Então, diferentemente do autoconhecimento, que é aquela pessoa que se conhece, que sabe quem é, sabe onde está pisando, tá certo? Sabe o seu campo pessoal, o conceito de si, muitas vezes, se a pessoa não tem um conceito certo de si, quer dizer, ela, digamos assim, entre aspas, viaja na maionese, ela pode acabar, não, isso aí com certeza eu levo tranquilamente, quer dizer, muitas vezes você pode até levar de uma maneira inconsequente o seu empreendedorismo, o seu empreender, e isso pode resultar em prejuízos, tá certo? Então, muito importante que você considere a questão do conceito de si. E mais uma vez, qual seria o caminho? Buscar ajuda técnica, buscar pessoas da área do coaching que possam te dar algum tipo de orientação, algum tipo de caminhar aí, tá certo? Mas que seria muito importante que você pudesse ter mais firmeza naquilo que você vai fazer, na certeza de que você vai acertar. E aí buscar também ajuda com pessoas próximas. Uma irmã, um irmão, um primo de confiança, uma prima de confiança, pai, mãe, que são pessoas que normalmente agem de uma maneira honesta para com as nossas particularidades. Tá certo? Continuando o nosso tutorial.
verificar uma oportunidade de negócio, caminhar rumo à elaboração do plano de negócio. Então, uma das primeiras questões é definir o ramo de atividade. Vamos fazer a leitura juntos? Quando um empreendedor define o ramo de atividade que irá atuar, certamente deu um dos primeiros grandes passos para a abertura do seu próprio negócio. Em nossos tutoriais, Introdução ao Empreendedorismo 1 e 2, passamos orientações para você chegar até aqui. Porque a partir de agora, entramos em uma nova etapa. Ok? Então, esperamos que a partir de agora, você já tenha, com os tutoriais, conseguido pensar um pouco mais sobre no que empreender, o que fazer. E a partir daí, então, vamos para a nossa base técnica para que você possa começar o seu negócio do zero. Já sei que eu quero investir nisso, tenho conhecimento sobre o assunto, é uma coisa que eu gostaria de fazer, o mercado está bombando, tem espaço, eu verifico que tem muitas empresas que estão tendo faturamento bom sobre esse tipo de mercado. Ok, então, se você tem esse perfil, talvez seja realmente uma possibilidade de você investir nesse mercado. Então você definiu o quê? O seu ramo de atividade. É o primeiro grande passo. Se você definiu o seu ramo de atividade, é o primeiro grande passo. Tá certo? Então só lembrando vocês, em nossos tutoriais, Introdução ao Empreendedorismo 1 e 2, você pode buscar lá, amigo empreendedor, orientações para chegar até aqui. Porque a partir de agora, já é considerando que você o quê? Você definiu a atividade que você pretende empreender. Tá certo? Então você passou por aquela fase de estudo, você passou por aquela... Nós vamos voltar, certamente, quando começarmos a falar sobre plano de negócio, nós vamos falar desde do surgimento da ideia e da oportunidade novamente, até a inauguração da sua atividade. Ok, então isso nós vamos voltar a falar como isso se encaminha passo a passo, sem problemas. Só que você precisa entender que nesse momento em diante que eu vou falar aqui nesse tutorial, você em tese já definiu a sua atividade para você poder dar sequência nos próximos passos. E você vai entender o porquê. Ok? Vamos lá? Etapas para iniciar um negócio próprio do zero. Primeiro, definir o modelo do negócio. Então, amigo empreendedor, imagine o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar o exemplo de um restaurante e ele vai me servir em alguns momentos dentro do nosso tutorial. Todo mundo almoça. Segunda a segunda. São poucas pessoas que não almoçam. A maioria das pessoas, quase totalidade das pessoas, almoçam de segunda a segunda. No Brasil, no nosso mercado, de segunda a sexta-feira, o consumidor, nós consumidores, estamos dispostos a pagar um preço barato por uma comida trivial e rápida. E aí, o que cai muito bem é a comida por quilo. Por quê? Porque é uma comida trivial, rápida e que eu não gasto muito. Porque não é o objetivo nesse momento ter a refeição como um lazer. Porque a refeição também pode ser um lazer. Mas segunda a sexta-feira, normalmente eu estou trabalhando. Normalmente o consumidor está trabalhando. Então o perfil desejável de um restaurante é uma comida por quilo, um local mais movimentado para a hora de serviço, ok? E aí avaliar essas características. Muito bem. Agora, se você for para um almoço de sábado, normalmente o almoço de sábado é o almoço de quem? Do namorado com a namorada, do esposo com a esposa, de amigos. Então é um momento de conversar, de trocar ideias, de quem gosta de tomar uma cervejinha, tá certo? Ou tomar um suco, tomar um refrigerante, mas enfim, bater um papo, trocar ideias de uma maneira mais... trocar experiências realmente entre as pessoas ali que convivem junto, tá certo? E o almoço de domingo? E o almoço de domingo? É assim? Não, o almoço de domingo vem quem? Vem a sogra, o sogro, o cunhado, o primo, a cunhada, não é verdade? Cachorro, papagaio, tá certo? Então vem todo mundo. É o dia que junta toda a família, já não dá mais para ter aquele bate-papo, né? Então se você vai montar um restaurante, imagina, num sábado, por exemplo, no almoço, de repente, peça que pague no almoço, legal, não é? No domingo,
Um restaurante onde seja à la carte, que seja um rodízio de carnes, por exemplo. Por quê? Porque nesse momento a pessoa, então, ela vai se confraternizar, ela quer, ou às vezes o almoço de domingo pode ser no local, no almoço de sábado, pode ser também no Pesca e Pague, por isso que no final de semana o Pesca e Pague também é um movimento, tá certo? Agora repare o seguinte, vamos para a refeição, que é o mesmo ramo, mas vamos falar da janta. Se eu montar uma pizzaria, eu vou ter movimento no almoço? Eu posso responder com depende, porque dependendo do local onde eu vou colocar, eventualmente eu posso ter pessoas interessadas em consumir aquela minha oferta, que no caso é a pizza. Mas em geral, a refeição pizza, ela se encaminha mais para um jantar. E em jantar de segunda-feira? Não. De terça? Não. É quando? Quinta, sexta, sábado e o domingo à noite é o dia da pizza, sim ou não? Então, quando nós falamos lá, definir um modelo de negócio, significa dizer, entre outras coisas, é entender que tipo de negócio você vai montar. Você vai montar um restaurante? Ok, mas existem vários tipos de restaurantes. E quando ele fala modelo de negócio, é definir que tipo de negócio dentro do próprio negócio. Que você pode estabelecer vários perfis dentro do próprio negócio. Tá ok? Olhando dessa maneira, temos que definir marca e logomarca. Amigo empreendedor, dependendo do seu negócio, às vezes o seu negócio é um negócio pequeno, às vezes isso não é necessário, tá certo? Mas, se você vai montar uma facçãozinha, uma confecção, você vai produzir por conta própria e tal, às vezes a questão da marca e da logomarca já é importante que você saia na frente. Se você vai montar um restaurante de médio porte, já é importante que você tenha isso. E aí depois eu vou dar dicas, né? Quando eu entrar no assunto mesmo, passo plano de negócio, eu vou falar mais em grupos, né, de fases, e nesses grupos de fases eu vou dar algumas dicas, até mesmo sobre registro de marca, o que impacta, o que não impacta, quais são os direitos, tá ok? Vamos falar sobre isso, tá certo? Definir produtos e serviços. Ora, é o mesmo caso. Se eu, voltando à questão do restaurante, se eu vou montar um restaurante, quais são os tipos de produtos e serviços que eu vou servir ao meu cliente? Se eu pretendo trabalhar com o preço mais popular, será que eu posso estar servindo picanha e filé mignon, por exemplo? É lógico que não. Agora, se o meu produto é um produto mais elitizado, aí sim, aí cabe isso. Mas nós temos que avaliar o quê? Quem é o nosso público, aonde eu estou me posicionando, para que tipo de cliente é o meu negócio, para que eu possa definir o que? Produtos e serviços. Então você verifica que é desde da compra do material, quer dizer, desde os seus fornecedores até o seu consumidor final, você tem que pensar isso, nós vamos ver lá em marketing, tá ok? Dando sequência, definir clientes e seu comportamento, e aí diretamente ligado ao primeiro exemplo que eu dei para vocês, tá certo? Quem não viu, volte lá ao definir um modelo de negócio e preste atenção que vai justamente impactar aqui, na definição dos clientes. É muito comum, amigo empreendedor, uma pessoa achar que o seu produto é para todos os tipos de cliente. E não é. Todo mundo pode consumir o seu produto, mas em momentos distintos. Então, por mais que você monte um produto, ou uma oferta de produto e serviço, que você possa atender um leque muito grande de pessoas, ainda assim vão ter momentos que essas pessoas vão estar dispostas e em outros momentos elas não vão estar dispostas a consumir o seu produto. Isso é importante você entender. Dando continuidade, estudar a concorrência, saber quem são os seus concorrentes, como eles trabalham, quais são os diferenciais para que você possa também se posicionar de uma maneira atrativa ao seu cliente, ver o local para funcionamento, e novamente aqui nós recorremos ao marketing, depois nós vamos falar sobre os 4 P's de marketing, e o local é um dos P's, tá certo? Que é a praça lá no P, é praça, né? O local do seu negócio. E aí vamos falar logicamente sobre aqueles que distribuem, aqueles que revendem, porque muitas vezes o ponto comercial ele não impacta tanto, mas ele impacta de uma outra maneira a questão da distribuição e tudo mais, e nós vamos falar sobre isso. Ok? E definir o layout operacional do seu negócio. Essas são algumas questões que estão nesse nosso slide. Vamos passar para o próximo. Olha lá. Definir móveis e utensílios necessários
tá certo? Então, quais são os tipos de materiais? Mesas, cadeiras, toalhas, se for o caso do restaurante, voltando que eu estou dando exemplo do restaurante. Eventualmente eu dou algum outro exemplo aqui, mas é esse o principal, tá certo? Verificar a necessidade financeira e fonte de recurso. Olha, você vai vender no cartão de crédito? Qual o prazo que o seu fornecedor te dá? Quanto que eu preciso ter de dinheiro para pagar adiantado o funcionário até eu receber o cartão de crédito, por exemplo, dentro daquele meu resultado? Tudo isso daí eu preciso fazer análise financeira. Definir o posicionamento de marketing, tá certo? Nós vamos falar especificamente sobre marketing depois. Estudar tipos de divulgação, também tem a ver com marketing, como eu vou comunicar ao cliente que eu existo, que eu estou ali. E hoje a internet, a mídia digital, ela é muito forte, nós vamos também conversar sobre isso, tá ok? Planejar a divisão de tarefa entre as pessoas que vão compor o quadro de trabalho. Às vezes, se você vai montar um negócio que é só seu, obviamente que tem empresas onde o empreendedor é aquele que bate escanteio, né, como se diz na gíria popular, bate escanteio e cabeceia e faz o gol. Isso é muito comum, temos muito, tá certo? Mas, mesmo assim, temos que especificar o quê? As tarefas. Quais são as obrigações que nós temos de fazer todos os dias e, a partir delas, então, se organizar e criar uma rotina de trabalho. Ok? Dando sequência, para finalizar, definir controles e indicadores para medir resultado. Amigo empreendedor, é muito comum o empresário não ter conhecimento sobre o seu faturamento, sobre o que gastou. E isso é muito ruim porque ele fica sem parâmetro de saber qual é o resultado que a empresa está dando. Isso vai impactar lá nas contas de casa, porque você não sabe o quanto você pode tirar da empresa e automaticamente você não sabe qual é o orçamento familiar que você pode ter. E aí muitas vezes você gasta mais lá do que dentro da empresa, aí você sangra a empresa sente. Daqui a pouco o negócio não está mais funcionando porque você sangrou a empresa. Então é muito importante ter controles financeiros, tá certo? Controles financeiros e indicadores de desempenho. E os indicadores de desempenho, eles não são só da área financeira não, nós temos indicadores de desempenho das mais diversas áreas. Tá ok? Então esse é o beabá. É lógico que o empreendedor não considere que você está perdido, porque realmente é muita informação, mas certamente nós vamos trabalhar mais focado, passo a passo desses que eu passei aqui para você. Essas etapas aqui que eu mostrei para você, foi só para te dar uma noção geral, e nós então, a partir disso, encerramos aqui a nossa introdução ao empreendedorismo, tá? Com o nosso terceiro módulo, como começar um negócio do zero, tá ok? Muito obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo tutorial. Obrigado.